Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação e gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar o vídeo você será notificado. Hoje eu estarei trazendo a interpretação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Por conta de ser muito grande, eu já li e agora estarei trazendo a interpretação. Aqui estamos falando acerca de várias coisas. Primeira coisa que fala em Lucas 8, fala das mulheres que serviram a Jesus com seus bens. Fala sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a família de Jesus, a tempestade que Jesus acalmou, o endemoniado gadareno, a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Primeiramente, irmãos, Lucas 8, o primeiro tema que fala é as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Aconteceu então que Jesus, ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando o evangelho do reino de Deus. E os seus 12 discípulos acompanhavam Jesus. E não eram somente os 12 discípulos dele que lhe acompanhavam. Também havia algumas mulheres que Jesus expeliu a enfermidade e expulsou os demônios delas, que também serviram a Jesus. Um desses exemplos é Maria Madalena. O outro exemplo é Joana, filha de que era mulher de um dos que trabalhavam para Herodes, e Susana. Esse é um dos exemplos de mulheres, Joana, Susana e Maria Madalena. É exemplo de mulheres que serviam a Jesus. Maria Madalena, Jesus expeliu dela 7 demônios. E essas 3 mulheres são exemplos de mulheres que serviam a Jesus. Como elas serviam Jesus? Elas serviam a Jesus com seus bens, ou seja, as fazendas. Elas ajudavam a Jesus no que ele precisava. Aquelas coisas que Jesus necessitava, essas mulheres ajudavam Jesus através do que elas tinham, dos seus bens. Primeiro ponto que nos diz é isso. Depois nós vemos que Jesus ele fala sobre a parábola do semeador. E quando veio grande multidão de todas as cidades, até ele começou a cantar essa parábola. Um certo homem estava saindo a semear, e no caminho ele deixou cair certas sementes no meio da estrada, e logo vieram os pássaros e a comeram. Andando mais um pouco, ele deixou comar novamente e deixa as sementes cair, e dessa vez as sementes caíram nos pedregulhos, caíram no meio das pedras, e depois caíram no meio das pedras. E depois nós percebemos que elas vão lá e elas caem no meio dos espinhos, os espinhos a sufocam. Primeiro aconteceu o que aconteceu com as sementes que caíram no meio da estrada. Os pássaros vieram e comeram. O que aconteceu com as sementes que caíram no meio da pedra? Por causa da falta de umidade, elas logo secaram. Os outros evangelhos falam que foi por causa da raiz, que não criaram raiz. E aí nós vemos também aí depois que as outras caíram no meio dos espinhos, e os espinhos as sufocaram. E aí Jesus ainda diz depois para eles que quem tem ouvido para ouvir ouça. Primeiro foi a parábola, depois ele traz a interpretação. Ele fala quem tem ouvidos para ouvir ouça. Mas antes disso, os discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, por que você fala em parábola mais ou menos assim? A vocês, que são os meus discípulos, vos é permitido saber os mistérios do reino do céu. Mas essas pessoas são faladas por parábolas a ela para que vendo não compreendam, para que vendo não vejam, e que para que ouvindo não compreendam. E ele nos dá a interpretação depois, que aquelas que caíram no meio da estrada representam aquelas pessoas que recebem a palavra, mas logo Satanás arranca a palavra dos seus corações. As que caíram no meio dos pedregulhos e por causa da umidade secaram, representam aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas com o passar do tempo por causa das tentações, primeiro elas ouvem e recebem com alegria, mas por causa das tentações, logo eles abandonam. O terceiro são aquelas que caem no meio do espinho. Representam aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas por causa dos prazeres, cuidados dessa vida e por causa das riquezas, elas acabam se desviando. E aquelas que caem em bom solo, que produzem 100 por 100 como está no Evangelho de Lucas, os outros falam 100, 60, outro 30 por 1, mas no Evangelho de Lucas está falando 100 por 1. Então nós vemos que ele fala, e aqueles que produziram 100 por 1, eles são aquelas pessoas que ouviram a palavra e produziram frutos. Depois nós vemos a parábola da candeia.
fala que a candeia não deve ser cobrida. Ela não deve ser colocada debaixo da cama, ou deve se colocar algo em cima, ou... Peraí, só deixa eu ver. Não pode colocá-la debaixo da cama. Não se põe ela embaixo, a candeia sobre... com algum vaso. Peraí, acendendo uma candeia... E ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso. Não se cobre a candeia com algum vaso, ou põe-se debaixo da cama, mas põe no veledor para estar iluminando. Nos diz aqui sobre a candeia. E aí nós vemos aqui, porque não há coisa oculta que há de ser manifesta, e não há coisa que está escondida que não há de ser trazida à luz. E aí nós vemos depois que também aquele que tem lhe será dado mais ainda, mas aquele que não tem, a tal que lhe tem, será tirado. E aí nós vemos a família de Jesus. A família de Jesus queria ver Jesus. Aí alguma situação para Jesus: Senhor, a tua família quer te ver. E ele falou: quem é minha família? Aqueles que ouvem e cumprem a palavra de meu Pai, esses são a minha família. Depois nos diz sobre a tempestade que ele apazigua. Aconteceu que ele e os seus discípulos eles começaram a entrar dentro do navio. E nesse navio eles estavam andando no meio do mar e estavam as ondas. E aí Jesus ele dormiu no meio dessa viagem. E aconteceu que as ondas começaram a se agitar. Começou a cair as ondas no barco. Começou a encher o barco de água. E aconteceu então os discípulos de Jesus chegaram até ele: Mestre, acorda-te porque estamos perecendo. Aí logo Jesus acordou, acalmou a tempestade. E aí nós vemos aqui: porque temeste, mais ou menos, aqui está dizendo: onde está a vossa fé? Jesus falou para eles. E eles vos maravilhavam com o que Jesus tinha feito. Pensavam entre si: quem é esse que até fala e as tempestades e os mares se acalmam? Que é um homem que fala e que fala e com o seu falar faz tão manhas coisas. E aí nós vemos também que tem um endemoniado gadareno, que depois, ele nos diz que depois que ele acalmou a tempestade, ele continuou navegando, e chegando ele na sua navegação, ele vai até a terra de Gadara. Chegando lá em Gadara, o que aconteceu? Lá havia um homem que ele estava endemoniado, ele não morava mais em civilização nem em cidade, ele morava no sepulcro. E as pessoas queriam prender ele, para que ele não fizesse loucuras, queriam prender ele, mas mesmo quando tentavam prender ele com cadeias e grilhões, ele quebrava as cadeias, ou seja, ele quebrava as algemas, os grilhões, e ele se soltava. Então não tinha nada que podia prender ele. E aí ele se riscava, ele se apedrejava a si mesmo, rasgava o seu corpo. E ele ficava clamando entre os montes e até no seu sepulcro. E depois aconteceu que Jesus foi até aquele homem. Ele disse, começou a tentar expulsar o demônio que estava dentro daquele homem. Ele falou: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Acaso vieste atormentar-nos antes do tempo? Como nós podemos perceber aqui. E Jesus diz para ele. Ele fala: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. E aí depois aconteceu que Jesus perguntou para eles, para aquela legião de demônios que estava dentro daquele demônio. Perguntou: qual é o seu nome? E ele lhes disse: legião é o meu nome porque somos muitos. E aí depois eles ainda rogaram para Jesus, falando para que Jesus não enviasse eles para o inferno, mas que eles transmitissem ele para os porcos que estavam passando ali. E aconteceu que Jesus fez isso. Jesus, ele transmitiu aqueles demônios para os porcos. Os porcos tinham um despenhadeiro, um penhasco muito grande. Eles se jogaram de cima para baixo, os porcos, e caíram no rio e todos morreram. Os que cuidavam dos porcos foram anunciar para as cidades, para as aldeias, o que Jesus havia feito. E eles voltaram e chegaram até Jesus, e eles encontraram aquele endemoniado em perfeito estado e temeram. E eles pecaram para aquele endemoniado que havia sucedido com ele. E aí depois eles ficaram com medo e pediram para Jesus sair daquela cidade. E aí o que Jesus faz? Jesus sai daquela cidade. Aí o endemoniado, ele queria acompanhar Jesus também, mas o que Jesus diz para ele? Jesus fala que não era para ele ir com ele, mas sim que ele anunciasse para a sua família com grandes coisas Deus lhe havia feito. E aí nós vemos que esse endemoniado por toda a Decápolis, ele anunciava o que Jesus lhe tinha feito. E aí nós vemos que depois disso ainda havia um homem chamado Jairo.
E que acontece o quê? A filha, nós vemos que tinha a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aí depois que voltou Jesus até a multidão que estava esperando ele, chegou um do varão, um dos principais das sinagogas por nome Jairo. Jairo, ele viu uma filha de 12 anos, que ela estava enferma, ela estava com enfermidade, ela precisava ser curada, como nós podemos perceber. Ela estava quase morrendo. E depois nós vemos que Jesus foi até a casa dessa menina, e no meio do caminho estava apertando ele a multidão. E no meio do caminho havia uma mulher que havia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue. E ela tentava resolver com remédio, com médico, mas nada resolvia. Então ela pensou que se ela tocasse na hora do vestido de Jesus, ela seria curada. Então aconteceu que Jesus passando ali, ela tocou na hora do vestido de Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos: quem foi que me tocou? E aí eles perguntaram: Senhor, mestre, tem uma grande multidão, está te oprimindo, está te apertando, e tu diz quem foi que me tocou? Jesus falou: alguém me tocou porque de mim eu senti sair virtude. E aquela mulher, como ela não podia se ocultar, ela foi até Jesus. E ela falou para Jesus tudo o que havia sucedido com ela, o que aconteceu com ela. Então Jesus curou ela e disse para ela, se eu não me engano: vai, filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Se eu não me engano, Jesus disse isso para ela. E aí depois nós vemos o quê? Nós recebemos depois ainda que... E nós vemos aí depois que Jesus, ele chega até a casa de Jairo. Chegou na casa de Jairo, ele encontrou um monte de pessoas chorando em aflição. Então ele disse para aquelas pessoas: por que chorais? A menina não está morta, mas apenas está dormindo. E eles ficaram meio... não é? Eles começaram a rir de Jesus, porque a menina, na cabeça dele, ela já tinha morrido. Mas Jesus, o que ele fez? Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os pais daquela menina. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e curou aquela menina, falou: levanta-te, menina, levanta-te. Como diz no outro evangelho, Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Então Jesus falou isso para a menina e aquela menina levantou. E logo depois que ela levantou, deram-lhe a comer. Os seus pais ficaram maravilhados pelo que Jesus havia feito com aquela menina. Isso que nós vemos. Eles duvidaram, Jesus entrou lá com seus discípulos, e o pai e a mãe da menina, e curaram aquela menina da sua enfermidade, logo ela começou a comer. Bom, isso é o que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.